tudo quanto o Senhor tem colocado em nossas mãos, tudo, 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 Pai, tudo. E neste momento, especialmente, abençoamos as nossas famílias, Senhor, porque nós não abrimos mão das nossas famílias, Pai. E não abrimos mão da nossa família porque o Senhor não abre mão da família, porque o Senhor instituiu a família. E nós declaramos nessa noite que a nossa casa é do Senhor, que a nossa família é do Senhor. A nossa família é uma bênção, a nossa família é uma bênção do Senhor, é um arraial de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Quantos podem louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Ele é digno de toda adoração. Já que você está de pé, abra comigo sua Bíblia, 1 Samuel. Antes de a gente sentar para ouvir a palavra, vamos fazer essa leitura de pé, se você puder, os que puderem, né? Quem não puder, não tem problema. 1 Samuel, capítulo 30, aleluia. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia. Capítulo 30 de 1 Samuel, a partir do versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Versículo 3. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Quantos podem glorificar a Deus por sua palavra? Amém. Tome o seu assento adorando ao Senhor Jesus. O tema da palavra que está no meu coração é: lute pela sua família. Lute pela sua família. Não desista da sua família. Porque a verdade é que a família está sob ataque. Sempre foi assim e não é diferente hoje. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais os ataques do maligno se intensificam contra a família. Porque ele sabe que a vitória dele é grande quando ele consegue destruir a família. Uma nação inteira perece se a família for destruída.
E o diabo, ele é estratégico, ele quer atacar os pontos principais para obter a melhor vitória que ele puder. Por isso, a família é um alvo. Então, querido, lute pela sua família, mesmo que você esteja passando por um momento maravilhoso com sua família. Isso é motivo para você agradecer muito a Deus, louvar muito a Deus e desfrutar disso com muita alegria, mas nunca baixe a guarda. O fato de você estar vivendo um momento maravilhoso com a sua família, onde tudo está bem, onde está todo mundo servindo a Deus e tudo mais, isso é maravilhoso, mas não é um motivo para você baixar a guarda, porque o diabo não desiste de atacar, nem mesmo crentes abençoados. Ele não pensou duas vezes em atacar o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele tentou Jesus. Logo no deserto da tentação nós vamos ver isso. Ele sempre vai tentar encontrar um espaço, ele é insistente. Então não baixe a guarda, não cometa o erro de achar que está tudo resolvido para sempre, porque nós somos mais do que vencedores, mas nós somos mais do que vencedores, primeiramente porque Jesus garante isso, mas em segundo lugar, porque nós somos guerreiros, nós somos lutadores, e um guerreiro não baixa a guarda, ele está sempre alerta, ele está sempre atento. A Bíblia diz que somente naquele dia todos os inimigos serão colocados debaixo do estrado dos pés do Senhor Jesus, e serão lançados no lago de fogo. Enquanto não chegar aquele dia, estamos em guerra. Nesta terra, esta é a verdade, esta é a dura realidade, estamos em guerra. Esse texto nos ensina preciosas lições sobre isso. Quem era Davi? Davi era um homem de Deus, era um adorador, era um homem segundo o coração de Deus, era um grande líder, era um homem que estava numa posição de liderança, as pessoas olhavam para ele era uma referência, e uma boa referência, e o diabo sabia disso. O diabo inclusive sabia que Davi seria o próximo rei. Por quê? Porque ele viu que um dia Samuel derramou azeite sobre Davi. Muitas pessoas já sabiam, praticamente tinham certeza de que um dia Davi seria rei. Neste episódio aqui, Davi ainda não é o rei, porque Saul ainda está vivo, Saul é o rei. Mas o diabo sabia que em algum momento Davi seria o rei. Deus já havia dito isso através de Samuel, de forma audível. Então ele é estratégico, ele pensa, eu tenho que achar um jeito de acabar com Davi, porque ele é o ungido do Senhor. Não, mas espera aí, Saul também é um ungido do Senhor, afinal de contas, o óleo da unção também desceu sobre Saul. Que tal eu conseguir destruir os dois ao mesmo tempo? Ele dá um jeito de armar uma guerra dos filisteus contra os israelitas. Aqui do lado de Israel, o líder é Saul, rei. Então, através desta guerra, ele pode ter a chance de destruir Saul. E num terceiro ambiente, digamos assim, está Davi. Davi não está no território de Israel. Por quê? Porque Saul perseguia ele, Saul queria matar Davi. Davi teve que fugir de Israel, ele passou um período literalmente fugindo. E ele agora está numa cidade chamada Ziclag, que pertencia ao reino dos filisteus. Ele conseguiu um acordo, ele conseguiu uma liberação para ficar ali, porque o rei dos filisteus acreditava que Davi ajudava-o. Quando na verdade Davi nunca ajudou ele foi estratégico, Davi nunca deixou de travar as batalhas do Senhor, ele só lutava contra povos que também eram inimigos de Israel. Mas ele conseguiu essa estratégia de sobreviver por algum tempo aqui no território dos filisteus, tendo a confiança do rei Aques. Aí o rei Aques então vai para a guerra contra Israel e chama Davi, vem lutar com a gente. É um cenário perfeito, ali naquela guerra poderiam morrer Saul e Davi numa só. Mas os companheiros do rei Aques, os soldados e os capitães filisteus, não aceitaram que Davi lutasse com eles, não confiavam nele. Lembra, esse aí foi aquele que matou lá atrás, o Golias. E se ele se volta contra nós no meio da batalha? E aí o rei teve que pedir para Davi se ausentar e não lutar com eles. Porém, nesse período em que Davi saiu de Ziclag com os seus homens, com os seus guerreiros, com os seus soldados, e foi até o campo de batalha onde iria começar a batalha,
um outro exército aparece, os amalequitas, e encontram a cidade de Ziclag desprotegida, só estão as mulheres e as crianças. Davi e os homens foram lá, junto do exército filisteu. Quando eles são dispensados do exército filisteu e voltam, o estrago já está feito. A cidade está queimada e as mulheres e as crianças foram raptadas pelos amalequitas. Sabe qual é um erro que nós podemos cometer facilmente? É deixar a nossa família desprotegida. É deixar a nossa família numa situação de vulnerabilidade. E nós não podemos cometer estes erros. Quais são esses erros que nós podemos cometer e que deixam a nossa família desprotegida? Por exemplo, lutar contra o inimigo errado. Você reparou no texto que quando Davi volta para Ziclag, que eles veem a situação, eles se desesperam, eles choram, mas num dado momento os homens começam a falar em apedrejar Davi? Olha a estratégia do inimigo, ele quer fazer uma guerra interna, ele quer fazer você enxergar como inimigo quem não é teu inimigo. E os soldados de Davi estão falando em apedrejar o próprio Davi. É o que ele tem tentado fazer nas famílias que vivem em pé de guerra, onde tem briga e discussão todo dia, marido contra esposa, esposa contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais. Não cometa o erro de lutar contra o inimigo errado. Seu inimigo não é seu cônjuge, não é seu filho, não é sua filha. Nossa batalha é contra as hostes demoníacas, nossa batalha é contra o inimigo das nossas almas, mas nossa família não são nossos inimigos, muito pelo contrário, são a maior riqueza que Deus nos deu para cuidar e proteger. Então abra os seus olhos espirituais, pastor Hilário falou aqui na abertura, vamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, é necessário isso, querido. Às vezes você ouve palavras e coisas dentro de casa que é para provocar a tua ira, é uma armadilha. Abra os olhos espirituais, você não tem inimigos dentro de casa você tem pessoas pelas quais você deve orar, interceder, dentro de casa você tem pessoas às quais você deve amar com todo o seu coração. Não pode haver divisão dentro da família. Sabe o que mais? Que deixa a família desprotegida? É não ter uma vida de oração na presença de Deus. Jesus chegou a dizer, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Quando nós deixamos de orar e de jejuar e de nos consagrar ao Senhor, nós estamos deixando de usar uma das armas mais poderosas que Deus deu para a igreja. Então tenha uma vida de oração, tenha uma vida de consagração, tenha uma vida de devoção, pratique isso na sua casa todos os dias. Você precisa ter seu tempo de oração particular e com a família, vocês precisam ter um tempo de culto doméstico, não sei como você vai organizar isso, mas faça, não perca essa oportunidade de estar sempre na presença de Deus. Acho que foi anteontem, no nosso cultinho lá em casa, eu não lembro o que é que o Nicolas tinha feito durante o dia, que nós repreendemos ele, e chegou na hora do cultinho, ele falou, Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu hoje pequei, e eu deixei a Mana triste. Ele falou bem assim, me perdoa, Jesus, e também perdoa a Mana, porque eu também sei que ela pecou, Senhor. Ajuda ela, Senhor, a fazer do jeito certo. Do jeitinho dele falou isso, né? E tal. E a gente ali, ao mesmo tempo que se segura para não rir, também se segura para não chorar, né? Eles fazem isso com a gente. Você acha que uma família que pratica isso todo dia, veja bem, é uma criança de 4 anos pedindo perdão pelos pecados e pedindo para Jesus ajudar ele a ser melhor. Você acha que a oração não vai trazer grandes benefícios para a sua família? Uma família que ora está sendo sempre trabalhada por Deus, está sempre sendo ministrada pelo Espírito Santo. A gente vai corrigindo as nossas falhas e Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos edificando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos abençoando, aleluia. Tenha uma vida de oração. Não, olha o terceiro erro, é não fundamentar a família na palavra de Deus. Você lembra da parábola que Jesus contou? Do homem que construiu sua casa sobre a rocha e do homem que construiu sua casa sobre a areia? Pois é,
Construa sua casa sobre a areia. Jesus disse: quem não ouve a minha palavra e não a pratica, é tolo, está construindo sua casa sobre a areia. Tem que ouvir a minha palavra e praticar. Isso é construir a casa sobre a rocha. Edifique o seu lar sobre a palavra de Deus. Leia a Bíblia em família, estude a Bíblia em família, compre bons livros de devocionais bíblicos para meditar juntos em família, na palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. Um outro erro que deixa a nossa família desprotegida é a falta de vigilância, é a falta de zelo. Olha o que Jesus disse em Mateus 26:41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que ele coloca a palavra vigiar antes de orar ainda. Ele diz: vigiem e orem. Então não é só orar, tem que vigiar. O que é vigiar aqui, queridos? Entre outras aplicações possíveis, uma delas é: esteja atento. Não basta orar de olhos fechados, mas de olhos abertos também você precisa estar atento, vigiando, atento aos sinais. Sabia que o Senhor mesmo vai permitir isso, que alguns sinais apareçam? Neste contexto deste capítulo, que nós lemos só até o versículo 11, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que quando Davi foi perseguir os amalequitas, eles encontraram um escravo egípcio que tinha sido abandonado por um amalequita, porque estava doente. E aquele escravo entregou tudo, mostrou para Davi onde é que estavam os amalequitas. O inimigo é astuto, sim, mas ele deixa rastros, e Deus faz com que ele deixe rastros. Deus vai mostrar sinais para você. Vigie, abra os seus olhos, esteja atento ao seu cônjuge, você conhece ele. Quando você achar alguma coisa estranha, acende uma luz, pelo menos amarela ali, e comece a vigiar a situação, o tipo de reação, como é que está chegando em casa, como é que está saindo de casa, o jeito que olha, que tenta esconder o celular, sabe? O jeito que o filho, que a filha quer se trancar no quarto e ninguém pode entrar, aquela coisa meio estranha que nunca foi daquele jeito. Espera aí, observe os sinais, vigie, porque Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar revelações. Sabe o que mais deixa a nossa família desprotegida? É a distância, é a ausência, é o egoísmo. Eu não estou falando aqui a distância que às vezes precisa acontecer, você trabalha viajando, você tem que viajar, claro, mas a distância no sentido emocional e espiritual, um pai ausente, um pai distante, uma mãe ausente, uma mãe distante, que não se importa, que não está perto de verdade, e que se esforça para estar literalmente perto também, o máximo possível, porque isso é importante. Eu vou falar aqui uma coisa com muita tranquilidade, porque eu não conheço nenhum caso assim aqui na comunidade, então, se tem, não é uma indireta para ninguém. Para ninguém, mas eu, por exemplo, só para dar um exemplo, só para dar uma ilustração, eu acho estranho um casal que diz assim: ó, eu vou para os Estados Unidos, eu fico lá uns 2 anos, depois eu venho buscar vocês. Não entra na minha cabeça isso. Como assim 2 anos longe da família? Não cometa esse erro. Em busca de dinheiro você pode perder aquilo que vale muito mais. 2 anos, querido, é tempo suficiente para muita coisa acontecer. Sabe, só se realmente for impossível evitar, só se for uma direção muito clara de Deus específica, e olhe lá, porque tem que saber se é Deus mesmo, porque não entra na minha mente. Eu vejo, quando eu vejo Deus trabalhando, eu sempre vejo Deus trabalhando com a família unida. É importante você estar perto, atento, presente. Filho precisa de abraço, filha precisa de abraço, cônjuge precisa de abraço, precisa de olho no olho. Não deixe sua família desprotegida, não cometa este erro, não faça isso. Quem são os amalequitas de hoje? Tem vários. Os amalequitas de hoje, por exemplo, pode ser a internet, pode ser as redes sociais, sugando o seu tempo e jogando para dentro de você um monte de lixo, que tem coisa boa, mas tem coisa ruim também na rede social. Que ao invés de alimentar o espírito, alimenta a sua carne, alimenta o seu egoísmo, alimenta a sua ambição.
não é? Porque na rede social, todo mundo é nota 10, todo mundo é 1000 maravilhas, todo mundo só mostra o lado bom. Então você, se ficar naquela vitrine toda, você só fica vendo o top dos top, dos top, dos top, daqui a pouco você acha que a sua vida não é um lixo. Meu Deus, aquela vida lá sim, aquela grama verde lá sim, aquilo lá sim que é minha, meu Deus, olha aqui onde é que eu estou, como é que eu estou. Não, querido, a rede social está jogando frustração para o coração de muitas pessoas, está fazendo corações se tornarem amargos, é uma hipocrisia, uma representação, são tantos personagens, é tanta mentira, é tanta hipocrisia, é tanta falsidade. É tanto tempo gasto com coisa banal mesmo, quando você usa ela com equilíbrio e sabedoria, mas se você gastar tempo demais, também já está errado, porque você poderia estar aproveitando melhor o seu tempo com algo mais produtivo, algo mais abençoador, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, não é? Então, depois chega na hora de fazer uma prova, um exame, alguma coisa, não sabe, não tem, não consegue, por quê? Porque gasta o tempo com coisas banais. Você sabia que grande parte dos assédios, tá? E aí, nós estamos falando, por exemplo, de pedofilia, começa pela internet, acontece pela internet, pais que perderam filhos, por causa de um celular com Wi-Fi liberado assim, lá vão ter. Sabia disso? É muito sério isso. E tantas outras coisas que vêm através desses meios. A ganância, a ambição, que vai fazendo você se tornando uma pessoa ingrata. Você já tem tantas bênçãos, mas você não consegue mais desfrutar do que você tem e agradecer pelo que você tem, porque você foi contaminado pela ambição. Você não consegue enxergar o que você já tem, você só consegue enxergar o que você ainda não tem. E você sacrifica a sua felicidade por causa disso. Ideologias, são os amalequitas de hoje. Existem várias ideologias malignas, que foram projetadas para destruir a família, para separar a família, para enfraquecer a família, para fragmentar, para encher o coração das pessoas de lixo, daquilo que afasta a comunhão do Espírito Santo de Deus. São os amalequitas de hoje. Mas como resgatar a família? Talvez você já sofreu perdas. Talvez você já sofreu algumas perdas, querido. Mas não se desespere. Eu vim dizer para você nessa noite: lute pela sua família. Chore pela sua família. Ore pela sua família. Não desista da sua família. Quando Davi chegou, todos já tinham sido levados, raptados, sequestrados. Talvez você já sofreu perdas. Não se desespere. Deixa eu dizer para você como resgatar a família. Primeira coisa, nós lemos aqui: Davi se reanimou no Senhor. Primeiro ele chega e vê a situação e entra em desespero, em agonia. Nós lemos essa palavra aqui, ele estava profundamente angustiado, mas de repente ele se reanimou no Senhor, aleluia. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, reanime-se no Senhor, tenha fé, volte a acreditar, porque Deus está com você, Deus não desistiu de você, Deus não abre mão da família, Deus vai dar vitória. Reanime-se no Senhor. A tua família tem que olhar para você e ver que você está de pé, pronto para a batalha e para vencer em nome do Senhor Jesus. Vai orar, querido, esse é o segundo segredo, oração. Davi foi para a oração, ele foi clamar: me traz aqui a estola sacerdotal, eu preciso falar com Deus. Senhor, devo ir atrás dos amalequitas? E Deus diz: claro, vai, porque você vai trazer todos, não vai perder ninguém, eu vou restituir tudo, haverá restauração completa. E foi isso que aconteceu, pode ler lá. Davi voltou com toda a sua família, todas as mulheres e as crianças e todos os homens, não ficou ninguém para trás, ninguém morreu, ninguém se machucou. Deus restituiu tudo, porque se você orar, Deus vai te dizer: eu estou contigo, eu estou nessa luta, fui eu que instituí a família, eu vou te dar vitória nas tuas lutas com a tua família.
lute, seja um guerreiro, se esforce. Não é fácil, eu sei. Por exemplo, mudar maus hábitos, adquirir novos e bons hábitos é difícil, exige esforço, insistência, perseverança, mas seja um guerreiro, lute, não desista. Busque conselhos, peça ajuda, leia bons livros. Às vezes a gente morre na praia, morre afogado e não pede ajuda, não pede socorro. Ei, busque bons conselhos de pessoas sábias, vem falar com os pastores, fale com os teus líderes, peça ajuda, peça conselhos, peça oração, vem para as reuniões de oração, pede oração, peça ajuda. Você lembra de Esther? Ela disse assim: olha, eu vou falar com o rei, mas eu quero que vocês orem comigo, eu quero que o povo jejue comigo, eu vou orar também, vou jejuar, minhas servas também vão orar, também vão jejuar, e no terceiro dia, seja o que Deus quiser, eu vou falar com o rei. É claro que Deus ia dar vitória, se tem um povo orando, se tem um povo jejuando, Deus dá vitória. Ei, peça oração, peça ajuda, você não está sozinho. É uma forma de você resgatar a sua família e como proteger ela. Você não sofreu perdas ainda, glória a Deus, e não vai sofrer em nome de Jesus. Mas deixa eu te dar alguns segredos para você não perder, para você proteger a sua família. Oração. Terceira vez que eu falo em oração, querido. Se precisar eu falo 50. Oração, em primeiro lugar. Quer proteger a sua família, mantê-la protegida, salva e segura? Ore, tenha uma vida de oração. Sabe o que mais? O diálogo protege, o diálogo guarda. Então tenha tempo de qualidade com a sua família, olho no olho, conversa sincera e verdadeira. Afasta tudo aquilo que te distrai e tenha diálogo, tenha tempo de qualidade com a sua família. Sabe o que mais que ajuda a fortalecer e a proteger a sua família? Boas amizades. Cuidado com as amizades suas, do seu cônjuge e dos seus filhos. Não é assim só porque ele quer, pode ser amigo de qualquer um, pode dormir na casa de qualquer um. Como assim? Você é pai, você é mãe, você tem autoridade. Não abra mão da sua autoridade de pai e de mãe. Uma vez eu estava eu ia para um culto e eu fui recebido na casa dos irmãos que me convidaram numa outra cidade para tomar um café antes do culto. Eles pediram para que a gente fosse lá. E eu vi o pai dizendo assim: filhos, vamos para a igreja? Não, pai, queremos ficar em casa hoje. Sério, mas hoje é o trabalho especial, é o congresso da igreja e tal, está todo mundo esperando. Não, pai, queremos ficar em casa, eu estou num jogo ali e tal. O tempo todo não vieram para a mesa para tomar café, para conversar com ninguém, o tempo todo trancados no quarto, com fone de ouvido, com uma baita tela, e jogando e tal, e não foram para a igreja. Já dobraram o pai, já montaram, fizeram o que quiseram com os pais. Vai saber o que está fazendo? Como é que você vai proteger? Como é que você pode ter a certeza? Não faça isso, querido. Proteja a sua família. Se você perdeu a autoridade, clame em nome de Jesus para restituir essa autoridade, porque você é pai, você é mãe. O lugar da família é na igreja, é na presença de Deus. Aqui seus filhos terão boas amizades, terão boas influências. Aqui tem os jovens, teve retiro agora dos adolescentes, né? O retiro dos adolescentes, olha que coisa linda. Não, pai, eu quero jogar futebol. Retiro dos adolescentes. Bora buscar a presença de Deus, você vai voltar cheio do Espírito Santo. Não perca esses tesouros, não é sempre que dá para fazer, quando tem ainda perde, não, querido. Nós precisamos proteger a nossa família para a glória de Deus. É um tesouro, é uma herança. Cuidado com isso. Proteja a sua família e por fim, lute pela sua família, de todas as formas que nós mencionamos aqui. Vamos ficar de pé na presença de Deus? Comunhão com a igreja, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Restaura minha casa, restaura minha família,
Restaura-me, Senhor, me faz um odre novo. Restaura minha casa, restaura minha família. Restaura-me, Senhor, vem com teu vinho novo, ó Pai. Aleluia, aleluia. Eu quero transmitir essa palavra de fé para você, de esperança e de convicção. Eu não sou perfeito, ninguém é. Você cometeu erros, não adianta ficar lamentando o leite derramado. Arrependa-se, mas olhe para frente e creia. Deus está com você, você vai restituir, haverá restauração. Lute pela sua família, você é mais do que vencedor. Você é um pai abençoado, você é uma mãe abençoada, você é um filho abençoado, você é uma filha abençoada, você é uma bênção. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus está comprometido com a família e nós vamos vencer, sim, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero desafiar você que está dizendo: Deus, eu quero lutar pela minha família, eu quero lutar pela minha família. Eu não sei em que ponto desta mensagem Deus falou com você. Se você quiser, você pode vir à frente e venha colocar alguma coisa diante do Senhor Jesus. Em algum ponto eu preciso melhorar, neste ponto eu preciso fortalecer, naquele ponto eu preciso ajustar. Vem colocar isso aos pés do Senhor Jesus, porque Deus está aqui para nos dar vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa